Bom, então vamos começar com regulamentos de tráfego aéreo. PANS, procedimentos para serviços de navegação aérea. Não é suficiente para ser norma, aí ver um PANS, ok? E ANAC e DCEA, eles aplicam normas e métodos recomendados pela OACI. O DCEA, ele é a defesa do nosso espaço aéreo e controla as aeronaves que por eles evoluem, além da proteção ao voo. SINDACTA Radar, Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, fiscaliza as atividades de aviação civil e da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. Um aeródromo controlado é aquele que possui uma ATZ. Classificação dos aeródromos. Eles são classificados em civis e militares. Civis públicos, tráfego em geral, civis públicos restritos, só com autorização, e civis privados, só com autorização do proprietário. Então, vamos falar dos aeroportos. Os domésticos, tráfego nacional. Aeroporto internacional, aviões civis nacionais ou estrangeiros. Internacionais de alternativa. Aviões nacionais ou estrangeiros quando não der para utilizar o aeroporto internacional em caso de entrada ou saída do país. Os aeródromos civis brasileiros precisam da autorização do COMAR para serem construídos. A homologação de aeródromo é o ato oficial através do qual o diretor-geral da ANAC autoriza a utilização de um aeródromo público. Então, vamos falar de pista, número e orientação. Orientação da pista, norte magnético, sempre. Então, rumo magnético 022, a pista é 02. Rumo magnético 146, a pista é 15. Rumo magnético 008, a pista é 01. Rumo magnético 003, a pista é 36. O registro de um aeródromo é o ato oficial onde o comandante do COMAR autoriza a utilização de aeródromo privado. A validade é de 5 anos. Nenhum aeródromo será utilizado por aeronaves civis se não estiver registrado ou homologado. Distâncias declaradas para a utilização das pistas. TORA, Take-Off Run Available, piso disponível para decolagem. Então, é o comprimento físico do pavimento da pista. ASDA, Accelerate Stop Distance, distância utilizável para parada de decolagem. É o comprimento do piso disponível para decolagem, mais comprimento da zona de parada, se houver. TODA, Take-Off Distance Available, é a distância utilizável para decolagem. Então, é o comprimento do piso para decolagem, mais o comprimento da área desimpedida, se houver. E o LDA, Landing Distance Available, distância utilizável para pouso. É o comprimento da pista disponível e adequada para o trajeto no solo de um avião que pousa. Resistência dos pisos, tem o PCN, número de classificação de pavimentos. Quanto ao farol de aeródromo, indica a posição do aeródromo e emite faixas de cor verde com branco ligado à noite para indicar a operação noturna. E durante o dia para indicar que somente voos VRF especiais ou IFR estão sendo permitidos. Agora vamos falar da classificação das aeronaves. Civis e militares. Civis públicas, que é federais, municipais, estaduais. Civis privadas, transporte aéreo regular. Marcas e nacionalidade das aeronaves. A OACI identifica as aeronaves brasileiras como PP, PT, PR e PU. Nos ATS usa-se o UTC, que é uma combinação do tempo universal com tempo atômico internacional, chama-se TAI. Indicadores de localidades.
SBAA/SBZZ são providas de estação de comunicações. Então, toda vez que tiver um SB, que começar com SB, você já sabe que são os únicos que tem estação de comunicação. Aí depois você tem do SDAA até o SDZZ, localidade de São Paulo e Rio de Janeiro. SNAA, SNZZ, localidades do Pará, etc. Então, essas não têm estação de comunicação. SD, SN, SS, SW não tem. Quando começa com SB, porque tem estação de comunicação. E observação: os indicadores de localidades brasileiras são apresentados no Manual de Rotas Aéreas, o ROTA-AER. Então, para que serve o alfabeto fonético? Serve para padronizar as comunicações. Ao desviar-se de uma regra do ar por causa de uma emergência, o piloto em comando deve enviar à ANAC uma mensagem ou relatório explicando o que aconteceu. Voo acrobático, pulverização, reboque, lançamento de paraquedas precisa de autorização da ATS. A autorização dos eventos será dada pelo SRPV ou SINDACTA. Já os voos de formação devem ser autorizados por... Então, se for uma aeronave militar em voo de formação, deve ser autorizado pelo comandante da unidade. Se for um voo de formação e a aeronave for civil, deve ser autorizado pelo órgão da ANAC. Sobre o direito de passagem, a aeronave que tem o direito de passagem deve manter seu rumo e velocidade. Toda aeronave que se aproximar de frente, ambas as aeronaves alterarão seus rumos para a direita. As exceções são aeronaves que cederão passagem aos dirigíveis, planadores e balão. Os dirigíveis vão ceder passagem aos planadores, os planadores vão ceder passagem para os balões. Então tá. Um avião ultrapassador é aquele que se aproxima do outro por trás num ângulo inferior a 70 graus. O avião que estiver sendo ultrapassado terá o direito de passagem e o ultrapassador deverá modificar o rumo para a direita. Então, a aeronave que estiver pousando terá prioridade sobre aquelas que estejam em voo. Decolagem. Toda aeronave no táxi cederá passagem às aeronaves que estejam decolando ou por decolar. Movimentos das aeronaves na superfície. Quando duas aeronaves se encontrarem em um rumo convergente, a aeronave que tem a outra à sua direita dará passagem. Entre o pôr do sol, as aeronaves devem exibir luzes anti-colisão, que é para chamar atenção, e luzes de navegação, que indicam a trajetória da aeronave. E na área de movimento, deve exibir luzes de navegação. Operações de aeródromo. Efetuar todas as curvas à esquerda para pouso e decolagem. Pousar e decolar contra o vento. Voo visual, VFR. Ele deverá voar abaixo do nível de voo 150, FL 150. Voar com velocidade inferior a 380 nós. Abaixo de 10.000 pés ao nível médio do mar, velocidade máxima de 250 nós. Então, no voo VFR, o limite vertical máximo é o FL 145. Restrições. Um voo VFR não pode pousar, decolar e entrar na ATZ ou no circuito de tráfego se o teto for inferior a 450 metros, que são 150 pés, e 2, a visibilidade inferior a 5 km.
Exceto para pouso e decolagem, o voo VFR não se efetuará: 1. Sobre lugares habitados em altura inferior a 300 metros, 1.000 pés. E 2. Lugares não citados acima em altura inferior a 150 metros, 500 pés, acima do solo ou água. Para voos VFR em classes B, C e D, precisa de rádio para falar com a ATC. É proibido voar sem rádio nos aeródromos providos de torre ou afis, exceto aeronaves sem rádio e planadores pertencentes a aeroclubes sediados nesses aeródromos, com prévia coordenação com a torre ou afis, e voo de aeronaves agrícolas em aeródromo com afis. Voo VFR controlado. O voo VFR será controlado desde que seja preenchida a notificação de voo, seja mantida escuta permanente com o órgão de tráfego aéreo correspondente. Voos nos espaços B, C, D deverão obter autorização do ATC apropriado. O piloto em comando em voo VFR deverá providenciar sua separação em relação a obstáculos e outras aeronaves. Agora o voo VFR em rota. Período diurno. Os aeródromos deverão estar registrados ou homologados para operação VFR e deve ter boas condições meteorológicas. Período noturno. Além disso que eu acabei de falar, tem que ter habilitação para voo IFR. A aeronave tem que ser habilitada para IFR. Os aerôdromos devem ter balizamento luminoso das pistas, farol de aeródromo, ATS em operação ou indicador de vento e transceptor de VHF, rádio. Autonomia. Indicada em função de tempo de combustível. De dia é A mais B mais 30 aviões, A mais B mais 20 helicópteros. De noite é A mais B mais 45 aviões e A mais B mais 30 helicópteros. E aeronave privada, A mais B mais 20 helicóptero, A mais B mais 45 aviões. Os ATS serão prestados em todo espaço aéreo. Lembrando que ATS é o Serviço de Tráfego Aéreo. Divisão do espaço aéreo. Espaço inferior, limites verticais. Então, no espaço inferior, falando de limite vertical. Espaço inferior, limite vertical superior. FL 245 inclusive. Espaço inferior, limite vertical inferior ao solo ou água. E os laterais indicados nas ERC. Agora, espaço superior, limites verticais. Então, espaço superior, limite vertical superior ilimitado. Espaço superior, limite vertical inferior é o FL 245 exclusivo. E os laterais indicados na ERC. CICEAB é o Sistema de Controle do Espaço Aéreo. E o órgão central dele é o DCEA. Classificação do espaço aéreo. Classe A, somente voos IFR e são sujeitos ao ATC. E lembrando que ATC, controle de tráfego aéreo. Então, classe A de novo, somente voos IFR estão sujeitos ao ATC e são voos separados entre si. Classe B, IFR e VFR estão sujeitos ao ATC, que é o controle de tráfego aéreo, e separados entre si. Classe C, IFR e VFR, sujeitos ao ATC, e o VFR recebe informação de tráfego aéreo. Classe D, IFR e VFR, ATC,
recebe informação de tráfego. Classe E, todos esses que eu já falei, mas o VFR pode operar sem autorização prévia e sem notificação. Classe F, IFR e VFR. Só o IFR recebe serviço de assessoramento de tráfego aéreo e todos os voos recebem serviço de informação de voo quando requerido. Classe G, IFR e VFR recebem somente serviços de informação de voo quando requerido. Rotas ATS, que é rotas do Serviço de Tráfego Aéreo. São rotas destinadas a canalizar o fluxo de tráfego por corredores bem definidos. O que são aerovias? São áreas de controle dispostas em forma de corredores e providas de auxílio radionavegação. Tráfego essencial é todo tráfego controlado.